Graças a Deus, é o grande Deus, Jeová, seja Cristo Jesus, seja glorificado. Nesta madrugada, eu não pude dormir quase, pensando num assunto muito importante. Deus sempre verdadeiro. Deus sempre verdadeiro. Romanos capítulo 3, versículo 4. Deus sempre verdadeiro. Antes seja o homem mentira, o mentiroso, antes, mas Deus é verdadeiro. Deus não pode mentir. Então alguém fala assim: por que você não fica quieto? Não fala. Por que tu falas sobre esses assuntos e não fica um dizer popular deles no seu quadrado? Mas no capítulo 10 de Romanos, versículo 14 em diante, está escrito coisas que não se deve calar. Os Romanos, no capítulo 10, está escrito o seguinte: nós não podemos ficar calados, porque a verdade de Deus sempre tem que ser falada. Versículo 13 aos Romanos 10. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor, quem é esse Senhor? Jesus Cristo, será salvo. Agora vamos para o versículo 14. Como, pois, invocarão aqueles que não creem? Como crerão naquele a quem não ouviram? Está vendo aí? Não ouviram, não creram, não ouviram. E como virão, se não há quem pregue? Aí está o assunto. E como pregarão, se não forem enviados? Versículo 14 e 15. Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz e dos que anunciam coisas boas. Nem todo obedece ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem deu crédito à nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então são assuntos verdadeiros. Verdadeiros. Não tem como se ficar quieto se você é um atalaia de Deus. Que seria se Jesus nunca falasse ao povo? O que seria se os profetas não falassem ao povo? Desde Gênesis, Apocalipse, toda a Bíblia do Velho Testamento, ele cai para o Novo Testamento. Porque no Novo Testamento, depois que Jesus Cristo morreu, cessou a lei. Para a salvação não há lei mais. A lei hoje é a graça que te salva. Aos Hebreus está escrito essas coisas. Ao livro dos Hebreus, capítulo 6, verso 18. Deus não mente, é impossível que ele possa mentir. Então Deus não é repetitivo, ele não repete o que fala. Agora eu quero falar uma historiazinha aqui, bíblica. No livro de 1 Reis, está escrito essas coisas. Houve um rei chamado
Jeroboão. Jeroboão. Jeroboão era um rei de Judá ou de Israel, um rei idólatra. Ele, diz a Escritura, no capítulo 12 de 1 Reis. É uma história muito interessante e um caos interessante, porque a Bíblia não é apenas uma história. A Bíblia é a verdade de Gênesis a Apocalipse. Mas nós estamos no tempo da graça, como diz Hebreus. O livro de Hebreus fala que a graça, esta aliança nova, ela trouxe no sacrifício único de Cristo a graça. Então os rituais não servem mais. Mas eu quero ver aqui, Jeroboão, a idolatria de Jeroboão. Quero falar logo sobre esse assunto aqui, porque o tempo é pouco. A idolatria do rei Jeroboão. Rei Jeroboão era filho de Salomão. Rei Salomão, grande homem mais sábio da Bíblia, só Cristo maior do que ele. Jesus disse, eis aqui quem é maior do que Salomão. Cristo é maior. Então é Jesus Cristo é o assunto. Esse rei se idolatrou-se fazendo ídolos, imagens e coisas assim para pecar, fazer pecar Israel, que nem o profeta Balaão com as ofertas de Balaque se vendeu. E com isso vem acontecendo. Eis que por ordem do Senhor, um homem de Deus veio de Judá, no capítulo 13 agora. A Betel, Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. Então aqui estava o assunto. Jeroboão está neste assunto. Então, aqui fala que veio um profeta. Sucedeu, pois, que ouvindo o rei a palavra do Senhor, a palavra de Deus que chamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão, de sorte que o altar sobre o altar dizendo, pegarei nele. Mas a mão que estava contra ele se secou e não podia tornar a trazer a si. Então ele pediu misericórdia para o profeta. Então respondeu o rei, disse, tu, homem de Deus, versículo 6, tu, homem de Deus, roga por mim, para que a minha mão se me restitua. Então o homem de Deus orou, a face do Senhor, e a mão do rei se restituiu e ficou como dantes. Então, aí vem o assunto. Vamos para a frente. Ele fez aqui, o rei disse ao homem de Deus, vem comigo na minha casa e conforta-te, dai-te um presente. Quando um homem de Deus está no caminho de Deus, não se vende. Ele rejeitou esta oferta do rei. Porém, o homem de Deus disse ao rei, ainda que me desse metade da tua casa, não iria contigo e nem comeria pão, nem beberia água sobre esse lugar, porque assim me falou, ordenou o Senhor, esse profeta falando. O Senhor me ordenou pela sua palavra, dizendo, nem comerá pão, nem beberá água, e não voltará pelo caminho por onde foste. E foi por outro caminho e não voltou pelo caminho por onde vieram a Betel. Aí vem um assunto aqui que eu quero falar ligeiramente. Um outro profeta falou uma mentira para esse outro profeta.
Você fala, mas que jeito? Mas está aqui nas Escrituras. Está aqui nas Escrituras. Vamos ler o versículo 16. Porém ele disse, não posso voltar contigo. E está resistindo igual Balaão resistiu, Balaque. Mas depois se vendeu. Mas ali houve uma mentira aqui. Eu vou ler aqui para vocês verem, porque me foi mandado pela palavra do Senhor, ali nem comerás pão, nem beberás água, nem tomarás aí pelo caminho em que foste. E ele disse, outro profeta, um velho profeta que estava ali. Sabe o que ele disse para aquele outro profeta? E ele disse, também eu sou profeta como tu. E um anjo me falou, pela palavra do Senhor, dizendo, faz voltar contigo a tua casa, para que coma pão e beba água. Porém, mentiu-lhes. Versículo 18 que eu li. Também sou profeta como tu. E um anjo me falou, aí está mentindo, pela palavra do Senhor, dizendo, faz voltar contigo na tua casa, para que coma pão e beba água. Porém, mentiu-lhe. Sabe o que aconteceu? Vamos para o versículo 19. E voltou ele, comeu pão em sua casa e bebeu água do outro profeta velho. Então, este profeta, outro profeta, ele creu na mentira do outro e foi uma permissão para provar certamente que o que Deus diz, ele não volta atrás. Deus não é de repetição. Se ele disse uma coisa lá em Mateus sobre a Páscoa, que não é Santa Ceia, Deus não é repetitivo. Estão fazendo repetição. Por quê? Deus não volta atrás. Deus não é homem para que minta e nem filho de homem para que se arrependa. Mas essa mentira quem fez aqui foi o homem, não foi Deus que disse. Voltou ele, comeu pão e bebeu água. Sucedeu que, estando eles à mesa, veja aí, a palavra do Senhor veio ao profeta que tinha feito voltar. Aquele mesmo que disse a mentira, disse a verdade. E chamou o homem de Deus, que viera de Judá, dizendo, assim diz o Senhor, visto que fosse rebelde a boca do Senhor e não guardaste o mandamento que o Senhor, teu Deus, te mandara, antes voltasse e comesse pão e bebesse água no lugar em que eu disse que não comesse pão e nem bebesse água, o teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. E sucedeu que depois que comeu pão e bebeu água, albardou ele o jumento para o profeta, que fizeram voltar, veja aí, para aquele profeta que creu na mentira do outro. E foi, pois, um leão e encontrou no caminho e matou. E o seu cadáver estava lançado no caminho. E o jumento estava parado junto a ele, e o leão estava junto do cadáver. Olha o acontecimento. Vamos encerrar por aqui, porque tem pouquinho tempo para encerrar esse assunto. Mas esse assunto é importante. Quando Deus fala, meu irmão, minha irmã, ouvinte, crentes de todas as eras, denominações que me ouvem, de todo lugar, igrejas de templo, luteranos, Assembleia de Deus, todos vocês que têm uma umbrana como o sétimo anjo, todos vocês que têm uma umbrana como o Elias de Malaquias 4, 5, 6,
todos vocês que dizem que ele é esse Elias, isso é uma mentira. Isso vai dar morte, e dá morte se você não olhar para as Escrituras, aonde está o problema. Deus não mente. Quem está mentindo para o povo é os obreiros ou falsos mestres. Não minta, porque eu menti muito sobre esse assunto e preguei e falei 50 anos falando essas mentiras. Eu estou dizendo eu. Mais 12 anos em outra denominação mentindo também, dizendo que Jesus é a segunda pessoa. Temos esta verdade nessa mensagem que foi esclarecido. O que é verdade, e o que é mentira. Então, por causa deste profeta, que fez voltar aquele outro profeta pelo caminho que Deus tinha proibido, o que aconteceu? Morreu, um leão o matou. Então, meus irmãos, idolatria, por causa da idolatria do rei Jeroboão, Jeroboão era o rei de Judá, do Israel, aquele tempo, que ficou em lugar de Salomão, seu pai, idólatra, fez caminhos errados para Israel, ídolos, continua a impiedade de outros reis. Roboão é um rei e Jeroboão é outro rei. Este é o rei Jeroboão. E no versículo 34 do capítulo 13, isto foi causa de pecado a casa de Jeroboão, para destruí-la e extingui-las da terra. E Deus extinguiu o seu reino. Que reino nós estamos? Então, Deus permite vir coisa. Deus deixa vir. O que Paulo disse em 2 Tessalonicenses, Deus mesmo deixa espíritos de mentiras enviados dele, da parte dele. Mas Deus não mente, mas ele permite para que o povo se endureça mais. Porque quando Deus quis tirar o povo da terra do Egito, Deus endureceu o coração de Faraó para continuar contra Moisés. E se você está duro, crendo em mentira espiritual, isto é adultério espiritual, adultério carnal, aonde está o calibre da união divina apostólica. Se nós não voltar por esta Bíblia, mesmo esta Bíblia que eu li, ela tem calibre, mesmo que ela tenha aumentos, tem coisas que não é verdade dentro dela, por isso nós temos a original para nos corrigir. Volte para o original, examine as coisas. Não fiquem dizendo, fique no seu quadrado. Como não tiver quem pregue estas verdades, Deus tem que levantar, sim, levantou e levanta quando ele quiser, seja professor, seja quem quiser, para dizer essas verdades. Por que morreu aquele profeta? Porque creu na mentira do outro profeta. Leia a história. 1 Reis, livro de Reis, capítulo 12, capítulo 13. Que o Senhor misericordioso me limpe a minha consciência do resto dos meus pecados. Não deixe
eu morrer em incredulidade e idolatria. Idolatria, Deus não gosta, Deus mata. Deus não gosta. Os reis que se idolatraram, eles morreram, suas famílias não foram igual a Davi. O próprio Salomão não foi igual a Davi, com tudo que Deus deu a ele. A Bíblia diz que seu coração foi tomado por mulheres, mas Davi foi fiel, mesmo que falhou, porque todo homem falha, mas Deus protegeu Davi. Ele disse: não foi fiel com o meu servo Davi. E aqui está, pelo amor de Davi, seu servo Cristo levantou para ser o nosso libertador. Não é sábado, não é lei. Cristo na cruz pagou tudo. A nova aliança não pode ter essas coisas. Na verdadeira igreja de Cristo, a escola de Cristo, não pode haver essas coisas. Ritmos, ritualismos, dízimos, essas coisas é da lei. Ah, mas Malaquias 3:10, o que você acha? É lei. Tem outros problemas, outras coisas para nós sobreviver à obra de Deus. Não precisa dízimo. Que os dízimos e ofertas de hoje têm trazido o povo a cear por mês, por ano, às vezes, né? E trazer o povo a manter no dinheiro, no mamon, servindo a mamon e Deus no mesmo tempo. Isso é idolatria. Livra-nos da idolatria, Senhor. E livra meus irmãos, e nos de fé e amor. Que o nome de Jesus Cristo, nosso Salvador, seja glorificado. Quem invoca o seu nome será salvo. Como invocarão se ninguém crer? Não tem jeito. Quem creu na nossa pregação, disse Isaías. E como pregarão se não forem enviados? Teimosos? Ah, mas não pode falar. Como Deus sempre fez isso, enviou alguém para dizer a verdade e pregar a paz. Senhor, completa esta bênção a todos. Meu bom dia a todos, no santo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor, amém.